nós vamos falar agora a respeito de funções polinomiais. Bom, então vamos, antes de mostrar essas aplicações, só para arrumar a casa, né, verificar se todo mundo está de acordo, tá, com o que vem a ser uma função polinomial. Tá? Então, uma função polinomial, nesse contexto que está aqui, tá, é uma função, tá, de R em R. Esse ponto de vista que a gente vai ver aqui é, na verdade, na minha opinião, aquilo que os alunos do ensino médio deviam ter sobre polinômios. Tá? Então, nós temos uma função de R em R, tá, definida por uma soma de potências de x afetadas de coeficientes que são números reais. Tá? Eu chamo a atenção, tá? Eu não vou deter muito a respeito disso, tá? Mas há uma diferença matemática entre a ideia de polinômio e a ideia de função polinomial. Tá? No caso da gente trabalhar nos reais, nos complexos, até se justifica que essas coisas sejam vistas como sendo uma coisa só, porque há uma correspondência bionívoca entre polinômios e funções polinomiais. Tá? Em outros contextos, não. Tá? Então, o livro discute, tá, essa diferença, quer dizer, chama a atenção de que polinômio é a expressão formal, tá, ou que é caracterizada simplesmente pela lista dos coeficientes, tá, enquanto a função polinomial é uma função, estabelece uma correspondência de R em R. Tá? A gente aqui não vai discutir muito esse ponto. Tá? Então, no restante aqui da aula, tá, eu vou fazer frequentemente essa confusão entre polinômio e função polinomial, tá? Mas como muitas vezes acontece em matemática, não tem problema você fazer essa confusão, desde que você saiba o que está falando. Tá? Saiba que essas noções são noções matematicamente distintas. Muito bem, então nós vamos pegar aqui essa função polinomial. Tá? Eu vou supor que esse AN, tá, é diferente de zero. Tá? Então, esse número n é chamado de grau do polinômio, tá, e da função polinomial. Tá? Todo mundo sabe o que é grau de um polinômio, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe que se eu escrever x2 menos 3x mais 1, eu tenho um polinômio de grau 2. Se eu escrever p de x igual a 5, eu tenho um polinômio de grau 0. Se eu escrever p de x igual a 0, eu tenho um polinômio de grau... Grau? É 0? Olha, 0 não está bom, tá? Porque o grau de um polinômio, tá, é a potência de x, cujo coeficiente é diferente de 0, tá, com o expoente o mais alto possível. Tá? Então, esse polinômio que está aqui, tá, não tem nenhum termo diferente de 0. Tá? Então, a nossa definição não se aplica aqui. Tá? Então, quais são as alternativas razoáveis que a gente tem? Isso é importante, tá? Porque se você define isso aqui como sendo um polinômio de grau 0, várias das coisas que a gente enuncia meio descuidadamente a respeito de polinômios vão falhar. Por exemplo, quando você fala em divisão de polinômios, tá? Uma série de situações, vai aparecer alguns desses casos depois. Tá? Então, definir como tendo grau 0 não faz sentido. Tá? Então, quais são alternativas razoáveis aqui que a gente tem? É não definir. Não, você pode dizer que você define grau de um polinômio para polinômios que sejam diferentes desse polinômio que tem todos os coeficientes iguais a 0. Esse não tem grau. Tá? Essa é uma possibilidade. Tá? Uma outra definição que funciona bem, tá? E permite que os enunciados aí das propriedades funcionem direitinho, tá? É definir como menos infinito. Tá? Então, se você define aqui como menos infinito, quer dizer, algo que seja menor necessariamente qualquer número negativo, e todas as coisas funcionam bem. Tá? Então,
uma dessas duas alternativas, tá, pode ser adotada, tá, mas jamais, tá, dizer que o grau desse polinômio é igual a zero. Quer dizer, a constante zero é diferente aí das demais constantes. Tá? Bom, se eu perguntar a vocês qual é a propriedade mais importante, se vocês tivessem que escolher uma propriedade, tá, para caracterizar as funções polinomiais, tá, o que vocês acham que é a coisa mais importante, tá, que um aluno saiba a respeito das funções polinomiais, a propriedade mais básica possível? Alguém arriscaria aí a dizer que propriedade é essa? Que eu vou chamar, pelo menos, de fato fundamental a respeito dos polinômios? Pois bem, a coisa que é mais crucial, tá, para a gente trabalhar com polinômios e que toda a teoria aí da resolução das equações polinomiais, tá, vem disso, tá, é o seguinte fato: toda vez que você tem um número alfa, tá, que é raiz de um polinômio, tá, isto é, que satisfaz P de alfa igual a zero, tá, isso permite você simplificar o problema de busca de raízes desse polinômio, tá, porque você pode reduzir esse problema ao problema de encontrar raízes de um polinômio que tem grau menor do que o grau de P. Tá? Então, o mais fundamental a respeito dos polinômios, tá, é o fato de que P de alfa é igual a zero, se e somente se existe um polinômio Q, tal que P de x é x menos alfa, tá, vezes Q de x. Ou seja, é o fato de que toda vez, tá, que um polinômio tem uma raiz alfa, você pode fatorar esse polinômio, tá, como o produto do fator do primeiro grau x menos alfa, tá, vezes um Q de x. É claro que se esse P tem grau n, esse Q que tem aqui tem grau n menos 1. É fácil a gente verificar que isso acontece. Tá? Isso é algo, tá, que é realmente característico das funções polinomiais, das equações polinomiais. Então, de um modo geral, quando você está resolvendo equações, tá, envolvendo funções arbitrárias, e você encontra uma raiz dessa equação, você não sabe quantas raízes mais você vai ter que calcular. Tá? Esse fato que está aqui, tá, nos dá direto uma série de propriedades fundamentais a respeito dos polinômios, tá, porque a gente nos permite, a partir da determinação de uma raiz, tá, você simplificar o problema de resolver esse polinômio, tá, a um polinômio que é mais simples, que tem grau inferior ao polinômio inicial. Tá? Agora, por que isso é verdade? Bom, esse lado aqui é trivial, né? Ou seja, se realmente, se P de x pode ser escrito como produto x menos alfa vezes Q de x, tá, é óbvio que P de alfa é igual a zero. Tá? Então, o que a gente tem que provar é a existência desse fator. Sugestões? Como é que a gente faz isso? Hein? Alguém está tentando falar alguma coisa? Isso. Então, uma maneira de você justificar esse fato, tá, é provando antes, tá, isso pode ser feito, que é sempre possível dividir um polinômio por outro. Tá? Então, se você tiver demonstrado, tá, que é possível sempre dividir um polinômio por outro, tá? Isso pode ser feito de vários modos. Está feito, por exemplo, no volume 3 aí dessa nossa coleção. Tá? Então, usando esse fato, você pode
usar esse teorema para dizer que P de x pode ser sempre escrito, quer alfa seja raiz ou não, na forma x menos alfa vezes q de x, mais um polinômio cujo grau, tá, é inferior ao grau do divisor. Tá? Como o divisor é do primeiro grau, esse resto que está aqui é um polinômio de grau zero, tá? Ou um polinômio desse tipo aqui, tá? De grau zero. Essa é uma das situações, tá, em que vale a pena você definir como menos infinito. Né? Quando você fala, se não, na hora de você enunciar o teorema da divisão, você tem que dizer que o resto, tá, tem grau inferior ao grau do divisor, ou então é o polinômio nulo, tá? Porque pode ser o polinômio nulo sempre. Então essa é uma das situações em que ter definido esse grau como menos infinito economiza a garganta, tá? Você tem que falar menos, porque quando você falar que tem grau inferior, você está incluindo aí o polinômio nulo, tá? É uma das situações que mostra que isso pode ser uma boa convenção, tá? Então o primeiro modo é você usar esse fato, tá? Que tem que ser demonstrado, está demonstrado aí no volume 3, tá? E a partir daí fica muito fácil, né? Porque se alfa é raiz, tá? Então, substituindo o x por alfa, tá? A gente obtém um fato também muito importante a respeito de polinômios, de que o valor numérico do polinômio em alfa é igual ao resto da divisão por x menos a, tá? E com isso, se alfa é raiz, esse resto tem que ser igual a zero, e se esse resto é igual a zero, a divisão dos dois polinômios nos dá a fatoração, tá? Mas, para isso, você tem que provar esse fato, tá? É interessante a gente observar, e essa é a forma como está feita aí no nosso livro, tá? Que tem uma maneira muito mais elementar de fazer isso, sem necessitar, tá, do algoritmo da divisão, que é baseada simplesmente em algo que todos nós sabemos, não? Ou devíamos saber. Esse polinômio x elevado a n menos alfa elevado a n, tá, sempre pode ser fatorado, tá? E a gente está muito habituado a essa fatoração no caso em que n é igual a 2, tá? Que no caso de n é igual a 3, tá? Mas isso é absolutamente geral, é fácil de ser verificado, tá? Que isso, a gente tem sempre essa identidade, que x elevado a n menos alfa elevado a n é igual a x menos alfa, que multiplica x elevado a n menos 1, mais alfa x elevado a n menos 2, mais alfa elevado a n menos 2x, mais alfa. E a maneira como é que você demonstra esse fato? Faz a multiplicação, né? Você faz a multiplicação, você vai ter fatores em que você vai ter um fator que é x elevado a n aqui, tá? Você vai ter um fator que é o menos alfa elevado a n aqui, e todos os fatores intermediários vão se cancelar, porque vão ocorrer uma vez quando você multiplica x, tá, por uma dessas potências, e outra vez quando você multiplica alfa, tá, por uma dessas potências, tá? Também pode ser provado por indução, por exemplo, mas esse é um fato básico, tá? E isso é suficiente aí para a gente fazer a nossa demonstração. O fator é o x e o alfa, os termos aqui vão ser parcelas que vão se cancelar na hora que você faz a soma aí dos diversos termos, tá? Então para mostrar que efetivamente a gente pode fatorar o nosso polinômio quando alfa é raiz, basta escrever o que vai ser p de x menos p de alfa, tá? Então, quando eu substituo x por alfa, eu vou ter uma expressão desse tipo, né? Tá? Com alfa aqui no lugar de x. Então, grupando aqui pelos diversos termos, né? Eu vou ter uma expressão assim, ó.
Notem que o A0 é o mesmo aqui nas duas expressões e se cancela. Tá? E o que acontece? Em cada um desses termos aqui, tá, eu tenho um fator x menos alfa por causa dessa fatoração que está apresentada aqui em cima. Tá? Então, você pode escrever essa diferença, tá? P de x menos P de alfa, tá? Pode sempre ser escrito como x menos alfa. E aí, somando os termos que a gente obtém, tá? Fazendo essa fatoração, tá? Aqui dentro eu vou ter um certo Q de x. Note que isso é verdade sempre, tá? Independentemente do alfa ser raiz ou não, P de x menos P de alfa pode sempre ser escrito como x menos alfa vezes Q de x. De uma certa maneira, o que a gente está fazendo demonstrando, então, a existência da divisão, né? No caso particular, em que o divisor é um polinômio da forma x menos alfa. Tá? Bom, e agora como é que a gente completa? Mas se alfa é uma raiz, tá? Isso que está aqui é zero. Tá? Portanto, P de x é o resultado de x menos alfa vezes o Q de x que a gente tem aqui na fatoração. Eu quero chamar a atenção da seguinte, tá? Primeiro, toda função polinomial de grau n se anula e no máximo quantos pontos? N pontos. Tá? Você tem no máximo N zeros, tá? Ou N raízes, embora o nome raízes é mais apropriado você falar na equação do que relativamente à função polinomial. Tá? Por quê? Como é que a gente pode argumentar que uma função polinomial não pode ter mais do que N raízes? É que, como eu falei, isso aqui produz uma simplificação no polinômio, tá? Produz uma redução do grau do polinômio. Tá? Então, suponhamos que você tenha descoberto um ponto em que esse nosso polinômio se anula. Então, isso significa que você é capaz, tá, de escrever o polinômio, tá, como sendo x menos alfa 1 vezes, tá, um certo polinômio Q de x. Tá? E aí, de novo, você aplica o mesmo fato. Se você conseguir encontrar um segundo zero, você vai ter x menos alfa 2. Então, o nosso, esse processo, tá, gera, tá, um produto de polinômios, tá, que quando você chega aqui no final das raízes, o produto aqui desses fatores de primeiro grau vai dar origem a um polinômio cujo grau é igual ao número, tá, de raízes que você encontrar. Tá? Então, no final, se você terminar esse processo, você ainda tem que ter um número de fatores que seja inferior, tá, ao grau, seja no máximo igual ao grau do polinômio. Tá? Na melhor das hipóteses, quando você terminar, tá, esse processo, tá, você vai ter um Q de x aqui igual a uma constante. Tá? Aí alguém vai falar, professor, não é sempre, a gente sempre chega a uma constante aqui? Perguntam, um polinômio pode sempre ser fatorado como uma constante vezes o produto dos fatores de primeiro grau correspondente às suas raízes? Então, pergunta para vocês, é verdade ou não que todo polinômio pode ser escrito na forma constante x menos alfa 1, x menos alfa n, para um polinômio de grau n? É verdade ou não? Resposta, depende. Tá? Se você está falando desses objetos que a gente está trabalhando aqui, tá? Polinômios definidos sobre os reais, tá? Não é verdade, não. x2 mais 1 para por aí. Tá? Não tem como você fatorar x2 mais 1 como x menos alfa 1, x menos alfa 2. Tá? Sobre os complexos, tá? Isso é verdade, isso é uma coisa que não é de maneira alguma
elementar, tá? Mas a gente chega a esse ponto indicando que no máximo a gente pode ter n raízes por um método que é absolutamente elementar, tá? E que a gente pode explicar para os alunos. A segunda propriedade, tá? É algo que invariavelmente, vou dizer invariavelmente, talvez seja demais, mas quase que invariavelmente, tá? É muito mal explicado nos livros didáticos, tá? Que é o seguinte, a condição, tá, para que um polinômio se anule para todo x, tá, é que esse polinômio seja um polinômio que tem todos os seus termos, tá, a condição necessária e suficiente, é que esse polinômio, tá, tenha todos os seus coeficientes iguais a zero. Tá? A maior parte dos livros não percebe que essa afirmativa e essa aqui são coisas diferentes, tá, e que a gente tem que justificar, tá, que isso valha. Tá? Um lado da implicação é óbvio. Tá? Então, se um polinômio, tá, tem todos os seus termos iguais a zero, tá, é claro que o valor numérico desse polinômio é zero para todo x. Tá? Mas não é tão óbvio assim, tá, que um polinômio que se anule para todo x necessariamente, tá, tenha todos os seus coeficientes iguais a zero. Para outras classes de funções, você poderia encontrar certas combinações aí, tá, que fizessem com que isso acontecesse sem que os coeficientes fossem todos zero. Tá? Então, mais uma vez, esse lado aqui é óbvio, tá? Mas esse lado aqui necessita explicação. Tá? Ou seja, em palavras, tá, essa propriedade, muitas vezes, tá, é escrita, quando é bem escrita, tá, dizendo que um polinômio é identicamente nulo, se e somente se ele é o polinômio nulo. Então, um polinômio nulo é o polinômio que tem todos os seus coeficientes iguais a zero. O polinômio identicamente nulo é o polinômio que se anula para todo x. Tá? E não é automático que essas coisas sejam equivalentes. Tá? Como é que a gente pode justificar essa implicação que não é óbvia? Igualdade de polinômios é uma consequência desse fato. Tá? Então, a propriedade que a gente utiliza com muita frequência, tá, de que dois polinômios, tá, são idênticos, se e somente se são identicamente iguais, tá, na verdade é equivalente a isso aqui, é uma outra maneira de a gente escrever esse fato. Essa é a terceira propriedade que eu vou escrever, é que se P de x igual a Q de x para todo x, então os coeficientes de P e Q são respectivamente iguais. Vou escrever desse modo até para... Então, é claro que se eu conseguir demonstrar 2, tá, eu sei demonstrar 3, porque basta fazer a diferença P de x menos Q de x. Tá? Dizer que P de x é igual a Q de x para todo x é a mesma coisa que dizer que a diferença P de x menos Q de x é identicamente nula. Então, se eu souber 2, eu sei 3. Tá? Mas justificar 3 é tão difícil. Se eu souber 3, é claro que eu sei 2 também, mas justificar 3 precisa ser feito de qualquer modo. Alguma ideia? Quero partir do fato de que P de x, tá, é igual a zero para mostrar que só pode ter todos os coeficientes iguais a zero. Tá? E a dica, tá, é que a gente vai usar aquele fato fundamental que já nos deu essa primeira propriedade. Tá? Então, na verdade, essa propriedade 1 nos permite até demonstrar algo que é até um pouco mais forte aí do que o 2. Pergunta, um polinômio pode ter um número infinito de raízes? Quer dizer, pode acontecer, tá, por exemplo, de um polinômio se anular em todo x inteiro? Pode. Tá? Esse aqui faz isso. Mas pode acontecer de um polinômio
que tenha um grau maior ou igual a zero se anular em todo x inteiro? Não. Porque se o polinômio tiver grau, tá, ele só pode se anular quantas vezes no máximo? N. Tá? Então, toda vez que você tem um polinômio que se anule em uma infinidade de pontos, tá, ele está proibido de ter qualquer grau. Porque se ele tivesse grau, ele se anularia no máximo N, onde N é o seu grau. Tá? Então, se um polinômio que se anula numa infinidade de pontos está proibido de ter grau, qual é o polinômio que nos resta aí? Ou seja, foi proibido de ter grau, ele não tem, tá, um termo cujo coeficiente seja diferente de zero, né, que é isso que define o grau do polinômio. Tá? Então, se ele se anula numa infinidade de pontos, em particular, se ele se anula para todo x, o único jeito é ele ser o polinômio nulo, polinômio que tem todos os coeficientes iguais a zero. Entendido? Repetindo, se um polinômio se anula em uma infinidade de pontos, não há grau que sirva para ele. Tá? Porque se ele tiver algum grau, tem um número máximo de pontos em que ele pode se anular. Tá? Então, o único jeito, tá, é ser esse polinômio cujo grau não está definido no sentido de não existir algum coeficiente diferente de zero. Tá? E daí, é claro, a gente tem a terceira propriedade, que é a base para um método importante de trabalhar com polinômios, que é o método chamado método dos coeficientes a determinar. Tá? Bom, então, esses fatos, tá, a respeito de polinômios aí são os fatos aí principais. Agora, como que a gente pode fazer, especialmente aí no ensino médio, né, para trabalhar, tá, com polinômios? Quais são as questões, tá, que a gente deve procurar, tá, abordar com os alunos? A primeira coisa puxa, você viu para funções polinomiais do primeiro e segundo grau, tá, como o gráfico se comporta, tá? Você viu propriedades de crescimento, decrescimento, máximos, mínimos, etc. Tá? Então, uma pergunta razoável como é que funciona, tá, o gráfico de uma função polinomial? Tá? Que características gerais, tá? Tem alguma coisa inteligente que a gente possa observar e passar para os alunos a respeito desses gráficos? E a outra questão, tá, que é muito importante, como é que você faz para, ao passar das equações do primeiro, tá, e segundo grau que a gente estudou antes, tá, e na verdade já vem lá do ensino fundamental, tá, que tipo de conhecimento, tá, é importante para você encontrar, tá, essas raízes, tá? O que a gente pode fazer com os alunos nesse momento? Bom, o que acontece, tá, é que, antes de mais nada, os gráficos de funções polinomiais de grau superior ao terceiro não são tão estruturados, tá, tão bonitinhos como o que aconteciam para funções até quadráticas. No seguinte sentido, funções quadráticas, o Wagner acabou de mostrar, tá, que os gráficos de todas as funções quadráticas são essencialmente o mesmo gráfico. Tá? Você tem a função y igual a x2, tá, que ele demonstrou que é uma parábola. Tá? Para passar desse gráfico para o gráfico de y igual a ax2, é uma questão de abrir mais ou menos ali a parábola que você tinha. E para passar para uma função genérica, tá, é só pegar essa parábola que estava aqui na origem, né, e transladar para o ponto menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Tá? Então, funções quadráticas, tá, o gráfico, tá, é completamente estudado a partir de um caso fundamental. Pergunta, será que dá para fazer a mesma coisa,
tá, com uma função polinomial, tá, de grau 3, tá, de grau 4 e assim por diante? Bom, infelizmente, não é mais verdade, tá, que baste você estudar, que isso a gente consegue fazer, né? Então, se eu fizer f de x igual a x4, por exemplo, tá? Esse gráfico tem algumas coisas em comum, tá, com o gráfico de f de x igual a x2. Tá? Então, qualitativamente, a gente pode saber coisas a respeito desse gráfico, tá, parecidas com as que a gente tem para o f de x igual a x2. Por exemplo, tem simetria, tá? Porque trocando x por menos x, o valor é o mesmo. Tá? Então, esse gráfico, da mesma forma como o gráfico de y igual a x2, ele é simétrico, tá, em relação ao eixo y. Tá? Ele também vai se curvar cada vez mais, aqui se tornar cada vez mais vertical, tá? Uma questão aí da taxa de variação, quer dizer, a diferença dos valores que você tem aqui nessa função aumenta cada vez que você se afasta aqui da origem. Tá? Então, esse gráfico certamente não é uma reta, tá? E sim algo que se curva cada vez mais para cima, tá? Porque as diferenças entre os valores se tornam cada vez maiores. Outra coisa, o valor mínimo de f de x igual a x4, tá? Ele é assumido para x igual a 0 e é igual a 0. Então, o gráfico dessa função, tá, é uma coisa desse tipo, ou seja, é uma curva que nós chamaríamos de... isso que eu queria ver se alguém, depois da aula do Wagner, ia ter a coragem de dizer que isso aqui é uma parábola. Não é uma parábola, não, tá? Parece até um pouco como uma parábola, tem o mesmo jeitão, etc. Mas não é uma parábola porque não vai satisfazer a propriedade geométrica de existir um foco e uma diretriz, de tal maneira que os pontos da curva sejam equidistantes desse foco e dessa diretriz. Tem um jeitão de uma parábola, mas, por favor, gente, não é uma parábola. Tá? Não existe foco e diretriz aí. Da mesma forma, se eu fizer algo como f de x igual a x3, como é que é o comportamento aqui desse gráfico? Na verdade, o comportamento é parecido com esse aqui que a gente tem, tá? Exceto que no lugar de eu ter uma simetria, tá, que fizesse com que esse gráfico continuasse para cá, tá, o tipo de simetria é diferente, né? A gente tem f de x, f de menos x, isso aqui é bem mais achatado aqui na origem, tá? F de menos x é igual a menos f de x, então esse ramo, ao invés de estar aqui, estaria aqui. Então a simetria que a gente tem é desse tipo, né? Todo ponto do gráfico tem um ponto correspondente, tá? Então, isso aqui, pelo menos, a gente vai fazer com os alunos, tá? Mostrar qual vai ser o aspecto. E a pergunta é, e se sair disso? Tá? Então, por exemplo, o que acontece se eu tiver uma função que não seja isso que está aqui, tá? mas seja, digamos, x4 mais 3x3 menos 2x menos 4. Bom, infelizmente, tá, não é verdade, tá, que um gráfico como esse, tá, seja uma simples translação, tá, desses gráficos básicos. Mas ele... e aí facilita muito, tá, e é altamente indicado, que a gente use tecnologia, tá, para explorar, tá, esse comportamento aí com os alunos. Essa é uma situação em que é natural usar tecnologia, porque as pessoas usam tecnologia para fazer isso. Quer dizer, quem é matemático profissional, é preciso estudar o comportamento, tá, de uma função desse tipo, vai usar a tecnologia mesmo, tá? Vai pegar um programa que seja capaz de fazer gráficos, etc. Eu chamo a atenção aqui do Implot, que é um dos programas que a gente vai utilizar, porque a versão em português dele é feita pelo nosso colega Adelmo de Jesus, tá, lá na Bahia, tá? E então tem uma versão em português aqui, fácil aí de ser utilizada, tá?
Então, um programa como esse funciona especificando, você especifica, tá, a equação que você quer, então tem várias maneiras diferentes aí de você especificar essa equação. Então, no nosso caso, a função que a gente quer, como é que é? X, a quarta, né? Mas, tá atrás da tela, mas acho que me lembro, 3x3, eu acho, menos 2x, menos 4. Então, o gráfico que a gente tem, tá, é algo desse tipo. Tá? Então, o jeitão da nossa função é essa. Tá? E o que eu queria chamar a atenção, tá, é que quando você olha esse gráfico de perto, tá, você tem a impressão de que ele é muito diferente do gráfico, tá, de f de x igual a x4. Tá? Quando você olha esse gráfico de longe, quanto mais longe você vê, tá, mais o jeitão dele, tá, vai se aproximando aí do gráfico de f de x igual a x4. Tá? Razoável que isso aconteça? Sim. Tá? Na verdade, tá, o termo de mais alto grau, tá, é o que domina esse comportamento da função, tá, quando você tem valores muito grandes, muito positivos ou muito negativos de x. Tá? Então, isso faz com que todo polinômio de grau par, tá, tenha um comportamento, tá, em que em mais infinito e menos infinito, tá, ou ele vai para mais infinito, tá, quando o coeficiente desse termo de mais alto grau é positivo, ou ao contrário. Tá? Então, é como se os termos de grau menor, tá, o que eles fazem aí, tá, é como se fizesse assim, uma cosquinha aí no gráfico perto da origem. Tá? Então, perto da origem, ele provoca aí um tumulto, né? E aí tem esse afastamento aí do comportamento do gráfico. Mas quando você olha a fotografia de longe, tá, quem domina, quem dá o jeitão, tá, é o termo de mais alto grau. Tá? A gente pode até formalmente mostrar melhor aí por que isso acontece, mas é bem convincente aí a gente explorar esse fato aí com o gráfico. Né? A gente pode, deixa eu aproximar agora mais. Outra questão que eu levantei aí, tá, é raízes. Tá? Então, até existem fórmulas para a resolução de equações de grau 3 e grau 4. Tá? Existem fórmulas. Mas essas fórmulas não são o que realmente é utilizado na prática, tá, para resolver uma equação desse tipo. Tá? Para resolver encontrar as raízes aí de um polinômio desse tipo, mais uma vez, solução para esse problema passa pela tecnologia, tá? Quer dizer, passa por uma matemática que dá suporte a essa tecnologia. Só um comentário. O que esse programa que está aqui faz para achar esse gráfico, hein? Vocês acham? Como é que funciona um programa como esse, hein? Como é que um programa como esse aqui funciona? Qual é a inteligência aqui que esse programa tem para poder saber que o gráfico desse polinômio é esse? Ele vai lá, calcula derivadas, acha máximos e mínimos, coisas assim? Não. Ele faz aquilo que a gente manda os alunos fazer quando vai fazer um gráfico, né? Fazer uma tabela assim com muitos valores, tá? De uma maneira eficiente. Tá? Então, não tem nenhuma sofisticação realmente matemática nesse programa em particular aqui para traçar esse gráfico. O que ele está fazendo é um tabelão, tá, de valores, ele tem uma faixa aí de valores, ele calcula qual deve ser o espaçamento para que você não perca nenhum pixel aí da imagem e sai calculando pontos, tá, e unindo esses pontos por segmentos de reta. Tá? Nada mais além disso. E aí a gente pode usar o fato de que ele é capaz de fazer isso, até para ter uma boa ideia aí da raiz. Tá? Eu posso me aproximar aqui dessa raiz, tá? E ele me diz, não sei se estão conseguem ler, tá? Coordenadas aqui desse ponto. Tá? Na verdade, eu estou sendo injusto aqui com o Implot. Se você perguntar para ele, tá, quais são
Então, aqui, tá, eu estou indicando, estou fazendo aqui meio na tentativa, tá? É próximo de 1 ponto alguma coisa. Mas se você perguntar, tá, ao implot quais são os zeros, tá, desse polinômio, na verdade, de qualquer função, tá, ele vai me dizer aqui, tá, um valor. Tá? E agora ele está usando uma matemática mais sofisticada, tá, para chegar a esse valor. Tá? Então, é isso que eu queria discutir com vocês. Quer dizer, como é que a gente pode encontrar... Então, ele marcou aqui esse ponto, tá? Ele sabe encontrar esse ponto. Tá? E nós saberíamos encontrar esse ponto aqui? Como é que a gente poderia, tá, encontrar esse ponto com mais precisão? Pois é, mas como é que você vai conseguir encontrar um alfa de tal maneira que x menos alfa seja um divisor? É tão difícil quanto achar a raiz, tá? Não... Ah, é um divisor de 4? Ah, não, você está falando esse critério de que tem que ser um divisor de 4, tá? Isso tem que ser satisfeito pelas raízes inteiras, tá? Que é uma super exceção. Eu teria que ser muito sortudo para pegar esses números aí, na sorte aí que eu peguei, e esse polinômio ter raízes inteiras, tá? Os polinômios dos livros de texto sempre têm raízes inteiras. Os polinômios da vida nunca têm raízes inteiras, tá? Quer dizer, raramente tem. Tá? Então, como é que a gente pode resolver isso aí usando tecnologia? Bom, essa é uma atividade também interessante, tá, de fazer, tá, com os alunos. Então, uma coisa que é muito fácil aí de você fazer para cálculo repetido, tá, e esse é mais um bom exemplo aí da gente usar tecnologias, tá, que a maior parte... E cada vez mais a tendência, tá, é que as pessoas tenham disponíveis, tá, as escolas tenham disponíveis, tá, para poder fazer isso. Quer dizer, se eu quero encontrar qual é a raiz aí desse polinômio, tá, uma coisa que é muito fácil aí da gente fazer, tá, é programar uma planilha eletrônica para calcular o valor desse polinômio. Tá? Então, o que eu fiz aqui foi... eu escrevi aqui nessa célula uma fórmula, tá, que corresponde ao valor do polinômio. Está dizendo que o valor a ser calculado aqui, tá, é o A2, que é o valor da primeira célula, elevado à quarta potência, mais 3 vezes ele elevado ao cubo, mais 2 vezes ele, mais 4. Tá? Então, eu estou programando essa célula para calcular o valor do polinômio para o x que esteja escrito aqui nessa célula. Então, se eu repito aqui esse cálculo, é igual a menos 4, porque ele está pensando que esse número que está em branco aqui é 0. Né? Então, quando é 0, o valor é menos 4. Então, uma forma que a gente pode facilmente utilizar para achar esse valor, né, é cercar essa raiz. Tá? Eu olhei aqui o gráfico, tá, e vejo que está um pouco depois de 1, né? Tá? Entre 1, certamente entre 1 e 1,2 aqui, com toda certeza. Né? Então, eu posso começar... Então, o valor do polinômio para x igual a 1, tá, é igual a menos 2. Tá? Então, eu posso calcular, por exemplo, qual vai ser o valor para 1,2. Em 1,2 já passou a ser positivo. Então, entre um e outro, tá, o gráfico cruza aqui o eixo. Tá? Portanto, eu posso, puxa, então vamos ver o que acontece quando esse valor, tá, é 1,1. Tá? Então, em 1,1, esse valor foi negativo. Então, eu sei que nesse intervalo entre 1,1 e 1,2, tá, ele cruzou o eixo. Então, vou pegar agora 1,15. Tá? Agora eu tenho algo que está dando um valor mais próximo de 0, eu sei agora que está nesse intervalo, tá, entre 1,1 e 1,15. Tá? Pega um valor aí no meio desse intervalo, pode ser o ponto médio, mas não precisa ser o ponto médio não, qualquer valor. Tá? Aí no meio vai me dar uma aproximação melhor. Tá? Então, sei lá, chuta aí um número que esteja entre 1,13, por exemplo.
Então, agora deu negativo, tá? Então, eu sei que vai estar entre 1,3, então 1,14, por exemplo. Ainda deu negativo. Por enquanto, 1,15 aí foi a melhor chute que a gente tinha, né? Bom, 1,45 ainda é melhor E assim por diante, você pode fazer isso, tá? E é claro que você pode programar um computador para fazer isso de maneira automática. Isso que a gente está fazendo aqui na tentativa pode ser feito de maneira automática. A ideia do método de Newton é que a gente pode acelerar, tá, esse processo, tá, usando o seguinte fato. Tá? Você está tentando encontrar, tá, uma raiz, tá, desse polinômio. Tá? Então, estou reproduzindo aqui como se eu estivesse dando um zoom no gráfico daquele polinômio. Tá? E aí, eu tenho aqui um certo valor, tá, que eu chutei, tá? E aí descobri que o valor que eu obtive no meu polinômio, então vamos chamar esse ponto aqui de x, índice k, porque o que a gente vai produzir é uma sequência de aproximações, tá? Então, quando eu tenho esse x índice k, tá, eu obtive, tá, o valor aqui da minha função, que é o p calculado, tá, em x índice k. Então, a ideia, devida aí a Newton, tá, é usar o conceito da derivada da função, tá, para dar um chute muito bom, tá, para a próxima aproximação. Então, como é que a gente faz isso? Bom, se eu uso a tangente ao gráfico aqui nesse ponto, tá, essa tangente vai cortar o eixo x, tá, num ponto que vai estar bastante próximo, tá, aqui da raiz. Quer dizer, ele vai me permitir corrigir, tá, o meu chute, tá, de uma maneira que tira partido de uma informação adicional, tá, que eu tenho sobre esse gráfico. Tá? Agora, isso significa que eu tenho que corrigir esse meu xk, tá, por esse segmento. Tá? Então, o que eu tenho aqui, então, é uma reta, tá, cujo valor aqui é o valor da função. Tá? Então, qual o tamanho aqui desse passo, tá, que eu tenho que... Qual é esse, vou chamar de D, tá, esse passo que eu tenho que dar para trás aqui para corrigir? Então, se você olhar a razão entre o P e o D, tá, é igual à taxa de variação aqui dessa reta, tá, igual à inclinação aqui dessa reta, que é exatamente a derivada da função naquele ponto. Quer dizer, P de xk dividido por D é igual à derivada P' de xk. Claro? Então, a razão entre esse segmento, tá, e esse deslocamento D, tá, é a inclinação da reta tangente, tá, e aí a gente está usando noções de cálculo aqui para encontrar que essa reta tangente é igual à derivada. Portanto, o D é P de xk sobre P' de xk, e, portanto, a correção que eu tenho que fazer com o meu chute anterior, tá, é pegar o chute anterior e subtrair a razão entre o valor da função e a sua derivada. Tá? Então, usando a reta tangente aqui para aproximar o gráfico da função, eu descobri qual é a correção aqui que eu devo fazer, tá, para fazer essa conta. Então, vamos ver aqui na nossa planilha. Então, eu vou jogar fora, tá, tudo isso que a gente fez aqui. Eu achei que eu tivesse escrito aqui, eu vou escrever qual é a fórmula da derivada, tá? Então, esse polinômio era o quê? Era x4, né? Então,
a derivada é 4 vezes x3 mais, era 3x3, né? Então é 9x2. E aí o que eu vou fazer é que esse meu x agora, então os valores de P e P', tá? Eu vou continuar calculando como antes, tá? Vão estar prontos aqui para calcular o valor de P e P'. E o que eu vou fazer é que esse novo x vai ser calculado com base nos resultados anteriores, tá? Ele é igual ao valor que eu tinha antes, menos P dividido por P'. Tá? Então, estou programando essa célula aqui, tá? Para fazer essa conta. Pegar o valor anterior, tá? E subtrair desse valor a razão entre essas duas. E aí, a coisa que é interessante é que agora você copia, tá, essa célula para as demais, ela repete essa conta, tá? Fazendo sempre da maneira respectiva. Então, essa aqui é igual à anterior, menos a razão P sobre P'. Então, note que nós começamos aqui com um ponto 1,8. Começamos com 1, a partir daí encontramos um ponto 18, tá? Depois chegou a um ponto 15, tá? Depois ele chegou a um ponto 4927 com essas casas decimais. Então, notem que aqui, na terceira iteração, o resultado já está correto até a quinta casa decimal. Tá? Então, é extremamente rápida, tá, a maneira como o método de Newton descobre a nossa raiz. A partir da sétima iteração, já não houve mais nenhuma modificação aqui no nosso valor. Tá? Então, sabem depois reproduzir isso aí numa planilha? É bem fácil. Tá? Então, explicando mais uma vez como foi construído. Essa célula foi programada para calcular o valor do polinômio que está calculado na célula A2. Essa que está aqui foi programada para calcular o valor da derivada do polinômio. Tá? E a partir daqui, essa que é a chave, né, cada uma dessas células aqui, ela faz essa conta, né? Ela é igual ao valor anterior menos a razão P sobre P'. Tá? Então, rapidamente, aí a gente pode usar aqui o método de Newton para chegar com um comentário. No caso dessa função genérica, tá, de um polinômio genérico, você precisa de cálculo, tá, para fazer isso. Mas, na verdade, métodos como esse, correspondentes ao método de Newton, na verdade, já eram conhecidos muito antes de você ter as ferramentas do cálculo. Tá? Isso é uma atividade que essa dá para fazer bem com os alunos. Tá? O que acontece? Vamos aplicar esse mesmo método, tá? A gente encontrar a raiz quadrada, tá, de um número positivo. Tá? Encontrar a raiz de 2, por exemplo. Então, como é que a calculadora de vocês, por exemplo, calcula raiz de 2? Na verdade, embutida nela, tem um procedimento desse tipo. Tá? Calcular, achar a raiz de 2, é resolver a equação x2 menos 2 igual a 0. Tá? Então, o nosso P de x aqui, tá, é x2 menos 2. Tá? E o P' de x é igual a 2x. Tá? Então, o que acontece com a nossa iteração aqui do método de Newton aplicada a esse polinômio? Então, xk mais 1, tá, vai ser igual ao xk menos o valor da função em xk, que é x4, xk ao quadrado, menos 2, tá, dividido pela derivada, que é 2xk,
Você faz essa conta aqui, isso vai dar 2xk ao quadrado menos xk ao quadrado mais 2 sobre 2xk. Isso pode ser escrito assim. Isso aqui é igual a 1 meio xk mais 2 sobre xk, certo? Coloquei isso aqui é xk ao quadrado, tá? Simplificando isso aqui, é xk ao quadrado. Coloquei 1 meio em evidência, xk ao quadrado sobre xk é xk mais 2 sobre xk. Por que eu quis escrever desse modo? Porque isso tem uma interpretação, tá? É tão intuitiva, tá? Que esse método, tá? Era conhecido para aproximar a raiz de 2 muito antes da invenção aí do cálculo. Tá? Há evidências históricas aí que os babilônios, por exemplo, já sabiam calcular a raiz quadrada usando um método desse tipo. Por que ele é altamente intuitivo? Pensa no seguinte, tá? Suponhamos que você chute um valor para xk. Por exemplo, xk é igual a 1. Quando você chuta uma aproximação xk igual a 1, o que você vai ver? Será que eu acertei? Tá? Será que esse número ao quadrado, tá, é igual a 2? Não, não é. Na verdade, para eu obter 2, tá, eu tinha que multiplicar esse número por quanto? Por 2. Então, a minha raiz tá entre esse valor aqui, que está aproximando por baixo, tá, esse valor que está aproximando por cima. Tá? Então, o que eu vou fazer? Pegar a média dos dois, que é exatamente o que essa conta aqui está fazendo. Tá? Então, o que essa conta faz é fazer uma média dos dois aqui. Ó. Qual é a média dos dois? 3 meios, tá? Aí faz de novo. 3 meios deu certo? Não, porque 3 meios, para eu obter 2, eu teria que multiplicar 3 meios por quanto? Por 4 terços, certo? Se eu multiplicasse por 4 terços, tá? Aí daria 2. Então, esse está aproximando a raiz de 2 a menos, esse está aproximando mais. O que eu faço? Pego a média aritmética dos dois. Tá? Que é o que essa conta aqui está indicando. Quer dizer, você pega uma raiz, aí errou, vê o que está faltando para completar 2, pega a média, vai dar uma aproximação melhor.